Fala galera, hoje é dia de Crepúsculo Esmeralda. É uma história da DC escrita pelo Ron Marz e desenhada pelo Bill Willingham, Fred Hines e Darryl Banks no ano de 1994. A década de 90 foi um tempo estranho para os quadrinhos, muita gente odeia, dizendo que só tem coisa ruim, o que não é verdade. Se você procurar bem, vai encontrar coisas muito boas, como é o caso de Crepúsculo Esmeralda. Numa época em que a DC estava mexendo no status dos seus maiores heróis, o Superman tinha morrido e voltado e o Batman estava paraplégico, chegou a hora de mexer em outro grande super-herói, o Lanterna Verde. Crepúsculo Esmeralda acontece logo em sequência do retorno do Superman, então eu aconselho que leiam essa história antes ou que assistam o vídeo que eu fiz aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nessa história, Coast City, a cidade natal de Hal Jordan, o Lanterna Verde, foi destruída completamente. O Mongul, junto com o Super Cyborg, tinham construído uma cidade motor que acabou devastando por completo Coast City, apagando ela do mapa. Quando Hal Jordan volta para a Terra e vê aquilo, ele parte para a briga contra o Mongul. O Hal vence e leva o Mongul preso. O Superman recupera os seus poderes e tudo acaba bem, menos pro Hal Jordan. E é aí que começa a história. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, vai ter o link aqui na descrição também. E já deixa seu like para não esquecer depois. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Para entender um pouco melhor o sentimento que essa história passa, você tem que entender quem é o Hal Jordan. Ele era um piloto de caça da aviação Ferris, que acabou sendo escolhido pelo anel do falecido Abin Sur, um alienígena que era responsável por cuidar do setor 2814, o setor no espaço aonde a Terra pertence. Com isso, ele acaba se tornando o escolhido para ser o novo Lanterna Verde e entrar para a tropa dos Lanternas Verdes. Ele foi treinado por um dos melhores da tropa, o alienígena Tal Sinestro. Ele e o Kilowog foram designados para treinar o Hal Jordan. O Sinestro é um mestre em combate, ótimo estrategista, super inteligente, considerado o melhor agente da tropa dos Lanternas Verdes. Mas ele tinha um pensamento extremista de que, para manter a paz e a ordem, tinha que ser impondo medo. Então ele acabou se tornando um tirano em Korugar, o planeta natal dele. Os Guardiões do Universo descobriram isso e com a ajuda do próprio Hal Jordan, eles expulsaram o Sinestro da tropa, fazendo com que ele se tornasse um inimigo dos Lanternas Verdes e deixando ele preso dentro da própria bateria central em Oa. O Hal Jordan acaba sendo considerado o melhor e maior dos agentes da tropa agora. Ele é honrado e sem medo, o que faz com que a sua força de vontade seja muito grande, elevando o poder do seu anel. Ele é um dos principais integrantes da Liga da Justiça e de toda a DC, a representação da força de vontade, um herói muito querido, justo e honrado, disposto a fazer o bem a qualquer custo. A história de Crepúsculo Esmeralda começa logo em seguida o retorno de Superman, mostrando Hal Jordan ajoelhado nos destroços de Coast City, totalmente devastado e inconsolável pela morte de todas as pessoas queridas dele e de todas as 7 milhões de pessoas que viviam na sua cidade. Totalmente angustiado, ele usa o poder do seu anel para recriar a cidade como um tipo de visão, uma simulação. Ele começa recriando o seu pai e logo em seguida a sua mãe. Ele refaz toda a cidade e todo o seu passado, recordando os bons momentos que ele teve vivendo ali, dos seus amigos e das suas namoradas. Ele fica por pouco tempo vivendo nessa ilusão, até que o poder do seu anel se esgota, acabando com tudo e voltando a mostrar os destroços da sua cidade. Com isso, um holograma de um dos Guardiões do Universo aparece na frente do Hal Jordan, dizendo que ele violou uma das regras mais importantes da tropa, a de nunca usar o anel para benefício próprio. E agora ele deveria se apresentar em Oa para entregar o seu anel.
O Hal Jordan se irrita, ele precisa de mais poder para voltar a recriar Coast City e não que ele seja punido por isso. Ele destrói o holograma do Guardião e parte furioso para Oa, disposto a qualquer coisa para conseguir o poder necessário para recriar sua cidade. E com o poder de toda a bateria central de Oa, a fonte do poder dos lanternas, ele com certeza conseguiria recriar Coast City permanentemente. Como o resto da tropa já tinha sido avisada pelos Guardiões, eles tentam parar o Hal Jordan a todo custo, mas ele é muito mais habilidoso que os outros agentes e derrota facilmente um por um dos enviados, retirando os anéis de todos os integrantes da tropa, deixando eles para morrer no espaço. Os Guardiões achavam que conseguiriam parar ele, mas as atitudes extremas do Hal Jordan começam a preocupar os Guardiões, que começam a pensar em tomar atitudes extremas também. Enquanto isso, o Hal é confrontado pelo Kilowog, um agente de elite da tropa, amigo pessoal de Hal Jordan, e inclusive um dos mentores dele quando iniciante. Eles entram em combate até que o Hal vence, mesmo se lamentando por usar força contra o seu amigo. Ele parte então e chega em Oa, na frente dos Guardiões e da bateria central. Como último recurso contra o Hal Jordan, os Guardiões tomam uma atitude drástica e libertam o Sinestro da sua prisão para enfrentar o seu maior inimigo. Com isso, começa uma grande batalha entre os dois. O Hal joga fora os outros anéis que ele conseguiu pelo caminho e luta de igual para igual com o seu anel contra o anel do Sinestro. E mesmo assim, o Hal supera o seu mentor e inimigo e chega ao ponto de quebrar o pescoço do Sinestro, matando ele. Com o caminho liberado, ele parte para a bateria central, quando é parado pelo Kilowog, que tinha se recuperado. Eles entram em um novo combate até que o Hal quase é convencido de parar o que ele está fazendo, que pegar todo o poder da bateria acabaria com a tropa dos Lanternas Verdes inteira. Mas ele acaba não se importando, já que ele sente que tudo que os Guardiões do Universo fizeram até hoje foi usar a tropa como suas marionetes pessoais. E num momento final, ele mata o Kilowog. Ele sabe que passou demais do limite e sabe que não merece mais o anel de Lanterna Verde. Com isso, ele entrega o seu anel, mas diz aos Guardiões que não se importa mais, que ele só queria a vida dele de volta e os Guardiões não estavam nem aí para isso. E que não tinha mais como voltar atrás com as atitudes que ele já teve. Então ele parte e entra na bateria central. Os Guardiões sabem que não tem mais o que eles possam fazer, mas eles têm uma última carta na manga. Enquanto Hal Jordan absorve toda a energia da bateria central, ao final ela explode de dentro para fora. Com essa explosão de poder, todos os Guardiões do Universo são mortos. E de dentro da bateria surge um novo Hal Jordan, extremamente poderoso, violento, amargurado e transformado. Com isso, Hal Jordan não existe mais e ele se autodenomina Parallax. Um ser que está acima das regras, da moral, do bem, do mal e da justiça. Ele tem mais poder que qualquer ser vivo já teve e ninguém vai poder deter ele, se tornando um dos maiores vilões do universo. Quando ele vai embora de Oa, dos escombros surge um único sobrevivente, o Ganthet, o último guardião do universo. Os outros escolheram ele para seguir o legado, então juntaram todas as suas forças e entregaram para que ele sobrevivesse. O Ganthet junta os pedaços do anel que eram do Hal Jordan e recria um novo. Ele parte para a Terra em busca de um novo portador e encontra Kyle Rayner, um jovem desenhista. Ele recebe o anel do Ganthet, se tornando assim o último e único Lanterna Verde do universo. E é desse jeito que acaba a história. Crepúsculo Esmeralda mostra a mudança total de status de um dos maiores super-heróis da DC, que acabou levando um herói espacial para uma semelhança com uma pessoa real. Como você agiria com a perda de tudo aquilo que você mais ama? Sua família, seus pais, seus filhos, seus amigos, toda a sua vida sendo destruída. E em vez de você ter um apoio de quem mais precisava, você tem um castigo.
Eu entendo porque isso foi o ponto de início para as atitudes extremas do Hal Jordan. Na minha opinião, a HQ é muito boa, o roteiro é bem construído e serviu de base para muita coisa importante na DC depois disso. Teve uma importância enorme dentro dos quadrinhos, mas muita gente não gostou dessa mudança com o personagem, principalmente na época. A mudança do que ele era antes para o que ele se tornou é gigante. Mas a partir da saga Lanterna Verde Renascimento de 2004, 10 anos depois, todas as explicações foram dadas para meio que isentar o Hal Jordan de toda a culpa e devolver ele ao seu status original. Então Crepúsculo Esmeralda é algo que reverberou por muito tempo nas histórias da DC com um dos maiores personagens da editora. E se não fosse por isso, a gente não teria tido uma das melhores sagas do Lanterna Verde nas mãos do Geoff Johns, com o Renascimento, a Guerra dos Anéis e a Noite Mais Densa. Crepúsculo Esmeralda serviu também de base para uma nova mega saga que afetaria todo o multiverso mais uma vez, a saga Zero Hora. O aparecimento do Kyle Rayner na sequência em Novo Amanhecer é algo muito bem feito também, mostrando a personalidade dele e o trauma que ele passa logo na sua segunda atuação como Lanterna Verde, tendo uma das cenas mais fortes dos quadrinhos com a namorada dele morta dentro da sua própria geladeira. Muita gente não gosta do Kyle, mas conhecendo que ele foi por algum tempo o único Lanterna Verde do universo, o único que estava ali quando a tropa, os outros heróis e o universo inteiro precisou dele, você tem que admitir que ele foi sim uma ótima criação. O Hal Jordan era o improviso, o John Stewart era o engenheiro, o Guy Gardner era o explosivo e o Kyle Rayner era o artista. Ele era desenhista antes de se tornar um Lanterna, então a criatividade dele para criar coisas com o anel é muito superior aos outros integrantes da tropa. E diferente do Hal, que não sentia medo, o Kyle sente medo sim, mas ele tem a força de vontade suficiente para superar esse sentimento. E essa atitude é algo extremamente importante para os agentes da tropa dos Lanternas Verdes. E uma lição para todo mundo, né? Crepúsculo Esmeralda é uma HQ violenta, sombria e até mesmo triste. A dor que o Hal sente é muito forte e isso passa para quem tá lendo. E a leitura não envelheceu mal, ainda é boa e fácil de ser lida. A arte é regular, mesmo com a inconsistência nos desenhos, já que tem a participação de vários artistas durante a história. A HQ foi lançada no Brasil pela editora Abril em formatinho. Tem também uma versão encadernada com o Novo Amanhecer pela Panini, que está esgotada há muito tempo. E ultimamente foi lançada na coleção da DC pela Eagle Moss, também compilada com o Novo Amanhecer. Então ainda é fácil de encontrar essa última versão aqui. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação. Muito obrigado, valeu e até mais.